Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson do Método e hoje eu estou aqui com dois amigos que você vai gostar muito desse bate-papo que a gente vai começar agora sobre concurso público, nossas experiências de concurso. Aqui do meu lado direito, José Jaime, ele é defensor público na Bahia e foi um dos fundadores lá no início, não foi, Jaime? Do Método de Aprovação. E trabalha lá na Bahia hoje em dia, né? Exato. Já eu dou a palavra para você falar como é que tá lá na Bahia. E aqui do meu lado esquerdo, Márcio Cavalcante, do Dizer o Direito, juiz federal em Manaus. E tem um site que é muito famoso, que é o blog Dizer o Direito. E aí, pessoal, como é que é essa história aí de concurso? Jaime, diga aí, como é que tá lá na Bahia e como é que foi conta um pouquinho aí de sua experiência para ser defensor. Então, olá pessoal, eu sou o Jaime, eu, como já se falou, fui um dos fundadores junto com esse grande amigo meu aqui do Método de Aprovação, e é com enorme prazer que eu estou aqui hoje aqui na casa dele, ao lado do professor Márcio, para falar um pouco da minha história, como foi em relação a concurso público. Bem, a minha história tem tudo a ver com a sua, né, Jéssica? A gente estudou junto, a gente fez a faculdade juntos, estudamos juntos para concurso, a maioria das aprovações também foram juntas. É quase os mesmos concursos, exatamente. Os mesmos concursos. Foi trabalhoso, mas é aquela coisa, se for com dedicação, com estratégia, dá para conseguir, é um sonho alcançável. É só ter dedicação, força de vontade e não desistir nunca de perseguir seus sonhos. Mas às vezes o pessoal acha que não vai acontecer nunca, mas chega, né? Ah, com certeza. Eu acho que a principal característica do concurseiro que consegue vencer, que consegue ser aprovado, não é que ele é o mais inteligente, o mais capacitado, mas sim é que ele é o mais persistente, né, e aquele que utiliza de estratégias para conseguir alcançar seu objetivo. Então, muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa que na faculdade não era o melhor aluno da sala, que não era o mais inteligente, tido pelas pessoas como o mais inteligente, e que ele fura a fila, ou seja, ele passa na frente de várias outras pessoas que eram tidas como mais capacitadas. Por que isso? Porque ele teve estratégia, teve disciplina, teve persistência. Então são algumas das características do concurseiro vencedor, né, daquele que consegue alcançar seus objetivos. E aqui eu tenho uma pergunta que pra mim, assim, teve alguns momentos de dificuldade, mas assim, Jaime, pra você qual foi a maior dificuldade que você enfrentou em concurso público, que você teve que superar? A maior dificuldade que eu tive, Gerson, eu acho que foi até você, lembra daquele concurso que nós fizemos, um dos primeiros do TRF, primeira região? Lembro, na Bahia. E nós não tínhamos noção absolutamente nenhuma de como estudar, de por onde estudar. E a maior dificuldade foi essa, descobrir por onde estudar, como se organizar. A gente comprou vários livros, você lembra disso? Aqueles livros enormes. Eu lembro que naquela prova a gente não acertou nem 50% da prova. Nada, foi horrível, foi um resultado horrível. E tem uma história engraçada que eu queria até contar pra vocês. Quando a gente não tá na linha correta para concurso, tudo anda mal, não só isso, não só a estratégia, mas tudo anda mal. Eu lembro que a gente foi fazer a prova do concurso, e aí pegou o carro, tipo, 30 minutos antes de começar a prova. Dá tempo, né, Jaime? Dá. Ele disse, dá. Então 30 minutos a gente pega o carro e vai-se embora. A gente é daqui de Aracaju e pegou o carro, tinha um Peugeot, né? Exato. Um Peugeot prata ou era preto? Era prata. Um Peugeot prata, escute essa, viu, Márcio? Um Peugeot prata. E aí começamos aí. E chegou um momento que o engarrafamento estava terrível. Isso foi nessa prova que a gente perdeu tudo. O engarrafamento terrível, travado, e o tempo passando, só faltava 10 minutos, só faltava 5 minutos. Jaime, não vai dar não. Ele disse, vou parar o carro aqui, era no portão de uma casa praticamente. Foi numa ladeira, o único lugar que tinha era no portão de uma casa. Não tinha outra alternativa, ou a gente parava ali ou a gente perdia a prova. Perdia a prova. E aí, o que foi acontecer? A gente fez isso, largou o carro lá na garagem da porta da mulher, lá no meio de uma ladeira, e saímos correndo para conseguir pegar o portão do colégio aberto. Foi exatamente assim. A gente chegou esbaforido. E o pessoal que tava no ônibus, que via a gente correndo, como é que era? Ficava mangando. Verdade, foi uma dificuldade tremenda, mas foi um aprendizado, né? Foi. Hoje em dia a gente conseguiu chegar na prova, mas assim, demonstra, de certa forma, que a pessoa que está no caminho certo para concurso, não acontece esse tipo de coisa. Você se prepara mentalmente, você se prepara estrategicamente, você estuda e esse tipo de coisa não acontece. Você se organiza como um todo, né? Exatamente. Márcio, teve alguma história interessante que aconteceu com você? Houve várias histórias interessantes e isso, na verdade, são etapas, né? Vocês poderiam tirar essa lição como uma frustração
para fazer com que vocês desistissem. Ah, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, né? Tá tudo contra mim. Mas na verdade vocês transformaram a dificuldade em aprendizado, né? E depois no método. Exato. Então é justamente isso. Essas são as características do concurseiro vencedor, né? Transformar aquilo que seria uma dificuldade, aquilo que seria para muitos um motivo para desistir, transformar em aprendizado. E essa lição que fica também é de que você deve sempre fazer provas, fazer concursos, porque não existe uma forma melhor de você aprender do que você fazer provas, simulação real mesmo. Ou seja, se o seu objetivo é ser procurador do estado no seu estado, você não vai... A primeira prova que você vai fazer vai ser de procurador do estado no seu estado. Se você fizer isso, provavelmente você vai cometer diversos erros como esse, né, que vocês cometeram, e inúmeros outros, porque você não vai ter a experiência necessária ainda. Então, se você quer ser procurador do estado no seu estado, você tem que pelo menos fazer no mínimo uns 2 concursos de procurador em outros estados. Essa é uma dica importante que é retirada justamente de situações como essa que eu também passei. Exatamente. E outra coisa assim muito comum, que às vezes eu vejo o pessoal perguntando e que às vezes nem tem noção, que é o seguinte: a gente depois, isso vai acontecer com você, às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer, nunca vai passar, mas passa, é aprovado, toma posse. E depois que toma posse, muita gente não tem nem ideia do cargo, do que é que vai exercer. E, por exemplo, na defensoria você tem muito contato com pessoas. Tem gente que não gosta de ter contato com pessoas. Então isso é uma coisa importante. Já me contei um pouco de sua experiência, eu sei, mas eu queria que você me contasse também, que eu também sou defensor. Como é que sua experiência aí como defensor, para quem está lá e quer ser defensor, saber mais ou menos como é que é o dia a dia? Então, Gerson, pegando um pouco do gancho, isso que o Gerson falou é extremamente importante. Você conhecer um pouco das atribuições do cargo que você deseja. Porque muitas vezes você vai se deparar com algo, com um estilo de função que não é para o seu perfil. E na defensoria pública, como você falou, tem muito disso. Tem do atendimento ao público, é você lidar com pessoas carentes, muitas vezes com pessoas com um nível de escolaridade lá embaixo, muitas vezes não, a maioria delas, e que você tem que ter uma certa paciência, tem que ter saber tratar essas pessoas para que elas se sintam acolhidas, enfim. É o tipo de situação que nem toda e qualquer candidato ou pessoa ela está acostumada com isso. Por isso que é muito importante você conhecer as atribuições do cargo. Se você quer magistratura, dá uma olhadinha quais são as funções de um juiz. Se você quer procurador, promotor, dá uma olhadinha nas funções do procurador e promotor e tenta ver com quais dessas funções você tem mais afinidade. Isso vai ajudar muito depois e também não vai gerar frustração. E Márcio, como é que é o dia a dia de juiz, como é que é isso? Como é que ocorre? Isso que o Jaime falou é fundamental, né? A gente está aqui, defende estratégias para concurso, para você ser aprovado, mas é importante esclarecer que você vai ser aprovado para prestar um serviço público, para prestar um serviço para as pessoas, né? Então você tem que fazer aquela função da melhor forma possível, e aquela função você vai fazer para a sua vida toda, né? Por exemplo, lá na magistratura, exige um perfil um perfil mais discreto, exige que a pessoa não se exponha tanto, né? Vai exigir um volume de trabalho grande em termos de atender advogado, você tem que gostar disso, não pode ter nenhum tipo de repulsa quanto a isso. Vai exigir também algumas vezes que você evite certos lugares, que você evite certas situações. Então são algumas renúncias que você tem que fazer, ou algumas adaptações na sua vida que você tem que fazer, e é necessário que você saiba antes disso, né, para poder você também não ser uma pessoa frustrada e nem ser um profissional que não serve bem ao público. Perfeito. Eu espero que você aí do outro lado tenha percebido mais ou menos quais são as dificuldades que a gente enfrenta para chegar até a aprovação, e saiba também como é que é o outro lado, como é que acontece. Tem um lado bom, você vai ter uma boa remuneração, e também tem as suas atribuições, o que você vai precisar fazer. É bom que você tenha afinidade com isso, porque provavelmente é o que você vai fazer o resto da sua vida. Eu agradeço muito a Jaime, que veio aqui, levou uns 20 minutos para chegar aqui em casa, não foi? E agradeço muito também a Márcio Cavalcante, do Zeu Direito, que também veio aqui, que só levou umas 12 horas para chegar aqui em casa. Veio de Manaus. Valeu, Márcio. Um abraço. Valeu, Jaime.
Um abração, pessoal, e até o próximo vídeo. Até a próxima.